As primeiras linhas da história de Santana se confundem com o início da formação da cidade de São Paulo. Pode-se dizer que o destino de Santana permaneceu durante muito tempo ligado ao de uma fazenda. Desde 1673, a porção de terra doada aos jesuítas foi a mais importante propriedade rural da Companhia de Jesus em São Paulo. Inicialmente, era conhecida como Fazenda Tietê e posteriormente como Fazenda de Santana. O distrito de Paz de Santana foi criado em 1898, tendo seus limites alterados ao longo dos anos com a criação de novos subdistritos. Sendo as origens da região muito antigas, o aniversário do bairro foi reconhecido como sendo no dia 26 de julho de 1782. A fazenda é citada pela primeira vez pelo padre José de Anchieta, em 1560. Funcionou como celeiro dos primeiros moradores de São Paulo dos campos de Piratininga. Para levar a produção ao centro, canoas cortavam o rio Tamanduateí até o desembarque em um porto que ficava na atual ladeira Porto Geral. Antes dos seus 84 hectares serem medidos e divididos em uma sesmaria de 68 lotes, pelos idos de 1886, a sede destacou-se como cenário de um dos mais conhecidos capítulos da história brasileira. O Império Brasileiro começou a nascer na Rua Alfredo Pujol, onde ficava a fazenda. Ali se estabeleceu a família dos Andradas, de José Bonifácio de Andrada e Silva, que redigiu a famosa Carta do Fico para Dom Pedro I. Foi no lugar onde hoje está instalada a sede do Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva de São Paulo, antes quartel do Exército. A Capela de Santana e a casa erguida pelos jesuítas permaneceram intocadas durante muito tempo, assim como o Seminário de Santana, colégio construído por Joaquim Luiz do Livramento. O velho casarão e a capela dos primeiros ocupantes de Santana foram definitivamente removidos em 1916 para a construção de um quartel. Dos traços pioneiros da Companhia de Jesus, só resta hoje o endereço, a Rua Alfredo Pujol. Ainda no período colonial, os habitantes concentravam-se ao longo dos caminhos, onde hoje passa a Rua Alfredo Pujol e a Rua Voluntários da Pátria. Por conta dos alagamentos do Tietê e das dificuldades de acesso, Santana permaneceu por muito tempo como um apêndice rural da cidade, assumindo identidade comercial e industrial apenas no auge da expansão de São Paulo na segunda metade do século XX. A construção da Ponte Grande, já planejada em 1700, teria sido a primeira obra de engenharia da capital paulista. Em 7 de agosto de 1890, houve a inauguração da primeira linha de bonde de tração animal da Companhia São Paulo e Construtora, entre a Ponte Grande e o Alto de Santana. A linha durou até o mês de maio do ano de 1907, após revolta popular devido ao mau serviço prestado. Para abastecer o reservatório da Consolação e Companhia Cantareira e Esgotos, resolveu captar água na Serra da Cantareira e foi necessário a criação de um meio de transporte para a locomoção de trabalhadores e materiais de construção. Foi que então o governo do estado resolveu construir a pequena linha férrea provisória do Tramway Cantareira. No ano de 1893, a Tramway já estava em operação. Santana abrigava 4 estações de trem, que eram a Areal, na altura da atual estação Carandiru do metrô, Santana, criada na Rua Alfredo Pujol, próxima à Rua Voluntários da Pátria, Quartel, em frente ao atual Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva de São Paulo, e Chora Menino, havendo a mudança do nome para Santa Terezinha, que situava-se próximo ao cemitério de Santana. No início da década de 1940, o distrito ganhou uma nova ligação com o centro da cidade, com a construção da Ponte das Bandeiras, que substituiu a antiga Ponte Grande. Nos arredores da ponte, instalaram-se diversas agremiações esportivas, destacando-se o Clube de Regatas Tietê e o Clube Hespéria. Este último, fundado em 1899 e ainda existente. Os esportes náuticos, com a promoção das regatas de remo e a travessia de São Paulo a nado, marcaram a história do Clube de Regatas Tietê. Do bonde puxado a burros do século XIX até a inauguração da primeira estação do metrô
da linha Norte-Sul na década de 70, o bairro de Santana passou por muitas mudanças. A região passou por um processo de desenvolvimento e avanços em sua infraestrutura, que a transformou em um dos principais polos comerciais da zona norte da cidade. Carandiru é um bairro da zona norte da cidade de São Paulo. Recebeu este nome devido ao córrego Carandiru, que banhava a histórica fazenda de Santana, de propriedade dos jesuítas. Em 1967, a pesquisadora Maria da Penha investigou a história do bairro de Santana e constatou que, no local onde situa-se o Carandiru, existiu uma fazenda com resíduos preservados de uma senzala. Carandiru, também conhecido como Carajás, é um córrego que banhava a fazenda de Santana. Neste percurso, ele passa pelo Parque da Juventude e com isso veio a preocupação com a despoluição que se deu pelo forte odor e aspecto turvo de suas águas, fazendo com que essa área fosse evitada pelos usuários, tanto pela poluição das águas quanto pela degradação causada pelo abandono na limpeza do leito. O complexo penitenciário do Carandiru iniciou-se em 1920 com a abertura da Penitenciária do Estado, que foi considerada na época de sua inauguração um presídio modelo. A construção dos 2 pavilhões originários do Carandiru ficou a cargo do escritório Ramos de Azevedo e foi executado segundo as mais modernas técnicas existentes na época. Numa das várias tentativas de resolver esses problemas de superlotação, foi construída a Casa de Detenção, concluída em 1956 no governo Jânio Quadros, que elevou sua capacidade para 3.250 detentos. Meu nome é Camila Alvarenga, sou jornalista, editora Gazeta da Zona Norte, tenho 38 anos. Meu nome é Ana Carla Pereira, eu tenho 39 anos, sou jornalista e sou repórter da Gazeta da Zona Norte. Carandiru foi praticamente minha primeira residência. Eu morei até meus 7, 8 anos de idade, bem próximo ao presídio, inclusive, na Rua Voluntários à Pátria, mas já naquela altura do Carandiru era uma coisa muito natural a presença do presídio. Ele fazia parte do bairro. Nós passávamos por perto, passávamos em frente com muita naturalidade. E logo após eu acabei, minha família se mudou para a empresa e Carandiru virou a nossa referência para a cidade, porque aonde eu morava, a condução nos levava até o metrô Carandiru. Então, para nós tinha essa ligação com o restante da cidade. E uma coisa que eu me lembro muito bem é que, apesar de ser natural, quando nós falávamos, dando a referência de onde a gente morava, para as pessoas que não eram da Zona Norte, falava ali no Carandiru, nossa, no Carandiru, havia assim um espanto nas pessoas que não conviviam, né? E para a gente aquilo era muito natural, parecia até que não oferecia tanto perigo, exceto mais tarde, né? Mais no final da história do presídio, quando teve muita rebelião, muitos eventos desse tipo, aí sim havia uma tensão, mas uma tensão localizada, né? A gente não se sentia ameaçado estando um pouco distante daquele local, né? A gente até acompanhava as histórias mais por noticiário, como todo mundo da cidade, eu acredito. Eu lembro muito bem quando eles penduravam roupas ali nas celas, né? Às vezes quando tinha algum tipo de protesto ali dentro, que eles penduravam lençol, e não tinha como não te chamar a atenção para isso. Para mim, a lembrança de criança, mas passava muito por lá, por causa do metrô mesmo, né? E a imagem, a gente quando ia chegando, que via ali de cima os pavilhões, era uma coisa meio assustadora mesmo, aquela coisa encardida, suja, né? Então, as mãos, às vezes ficavam com as mãos penduradas ali, então, na cabeça de uma criança, aquilo tinha uma fantasia de que, nossa, ali era o presídio, ali era o lugar dos homens maus. É um bairro que ainda tem muitos sinais de degradação. Muitos imóveis ainda, assim, muito antigos, pouco cuidados, que denota ainda uma desvalorização mesmo. Talvez até um preconceito. Não sei se para as pessoas de fora, mas para a gente aqui do bairro, da região, isso ainda é muito forte. O nome Carandiru ainda tem uma força, né?
chegada do próprio shopping, que é muito próximo, chegada do terminal rodoviário. Então teve muitas coisas que colaboraram para a região ganhar serviços, ganhar qualidade de vida, independente da presença do presídio. O bairro muito próximo, que eu acho que ele ficou mesmo um pouco atrasado, eu acredito que pela presença do complexo penitenciário. A nossa atenção era como qualquer tensão em uma notícia pesada, uma coisa dramática. Eu acho que o que pesava mais é porque era próximo, mas era a atenção de qualquer espectador, de qualquer pessoa. Talvez para os moradores ali das ruas ao redor fosse mais complicado, porque a gente tem registro também de fuga, que o pessoal saía no quintal de casa. A gente sabia que tinha rebelião, então sabia que estava mais difícil passar por ali. Pelo lado do trânsito, talvez de alguma interdição, de alguma coisa desse. Até hoje eu conheço pessoas da Zona Norte que nunca foram ao parque. Muitas. Nunca tem gente que nunca foram passear, eles não usam o parque como deveriam estar usando. Tem gente que não associa o Parque da Juventude ali ao do Carandiru. Não sabe que ele é ali. Tem gente aqui da região, todo mundo fala ali a referência. A referência talvez não tenha mudado ainda, né? Talvez as pessoas ainda tenham aquela coisa de que ali no Carandiru era onde estava o presídio. Ou de qualquer forma, o nome Carandiru ainda que tem carrega esse peso. Esse né? peso. Talvez isso. Né? Eu me lembro que na época da inauguração do parque se falou em mudar o nome da estação. Não sei dizer se houve depois algum encaminhamento nesse projeto, nessa ideia, mas as pessoas queriam tirar o nome do Carandiru da estação. Houve essa proposta. Houve essa proposta de deixar o nome da estação somente Parque da Juventude. Aí não sei dizer o que aconteceu depois com essa proposta, mas no primeiro momento se pensou em dados ali. Na verdade, eles foram retirados de uma forma meio espetaculosa, né? O último ponte do Carandiru, então eu acho que teve esse peso. Não questionando o fato de eles estarem pagando as contas com a sociedade, não isso, mas pesa, tem um peso. Para mim, pesou naquele dia. O pavilhão, ele tinha tantas imagens assim, de caveiras, de demônio, essas coisas, mas ele tinha muita imagem religiosa. Né? Eu me espantei com isso, assim, tinha muita Nossa Senhora Aparecida nas paredes e mensagens bíblicas. Quer dizer, aquela via de mão dupla ali, né, do ser humano que chegou ali, sabe que dali não pode piorar mais, né, já piorou tudo que poderia, né, e aí a busca da fé de alguma forma, né, se agarrar em algo que ainda trouxesse alguma esperança, enfim, isso é uma coisa curiosa até da gente lembrar. Então, Edson Yuri Júnior, minha formação é em História, eu sou professor. Então, o referencial meu a respeito do bairro era justamente a questão do Carandiru. O Carandiru. Eu lembro quando eu era pequeno, uma das que se falava muito para controlar as crianças, olha, se você aprontar muito, cuidado, você vai lá para o Carandiru, hein? Olha, né? Já sabe o que é aquilo ali. Então, quando se falava Carandiru, o entorno não existia, só existia o presídio. Anteriormente, o metrô ia até a Estação Santana. Eu descia no metrô Carandiru, do metrô Carandiru pegava ônibus até a minha casa. E quando existia a rebelião, o metrô não parava, porque ele ia até Santana. Na época não existia celular, nada, e eu lembro dos meus pais preocupados, né, em me avisar, tentar avisar, olha, né, quando acontecer algum problema, você desce em Santana e você dá um jeito lá, liga para casa que eu vou te buscar. Então, a minha memória, enquanto adolescente, provavelmente depois dos meus 14 anos de idade, quando eu não estudava mais no bairro, estudei em outra escola, era Carandiru, rebelião. E, obviamente, a curiosidade natural enquanto adolescente, né? Ficar olhando, né? Se ver algum preso, mas muito distante. Depois dos meus 14 anos de idade, e as pessoas do entorno, enfim, as pessoas que moram aqui na Zona Norte, olhavam e se acabavam habituando de existir isso daqui. Agora, aquela curiosidade mórbida do ser humano, sempre olhando, né? Olha, né? Tem preso, tem tudo. Mesmo depois da famosa rebelião do 111, aquilo lá durou uma semana, tudo você vai tocando a vida normalmente. Infelizmente, nós, né, nos adaptamos até as coisas mais desgracentas, né? Você acaba se adaptando.
existia assim uma curiosidade de pessoas de outro bairro, né? A minha tia mora na Zona Sul, lá na Vila Mariana, e quando passava aqui, olha, aqui é o famoso Carandiru, só elogios. Deve existir mais áreas nesse sentido. E a integração no sentido de escola, biblioteca, parque, festivais de música, só elogios. Melhorou a aparência, melhorou a avaliação que as pessoas estão fazendo a respeito do parque, sem dúvida nenhuma. Melhorou. O que me recorda de memória aqui do Carandiru também era de sexta-feira à noite, quando os parentes familiares dos presos começavam a fazer fila lá fora, na porta da casa de detenção, e aquelas baias que existiam, né? E as pessoas, isso me recordava muito. Depois do episódio também, que eu estava andando aqui à noite, um mendigo que foi assassinado numa dessas baias, né? Tinham 2 policiais, mas infelizmente não, mais um morto, só que era um morto lá de fora. O que eu vou falar agora é ilação, né? Não tenho como comprovar que o número de 111 pessoas que morreram são uma lorota, né? Eles calculam por volta de 500 pessoas. A respeito do pobre do PM também está entrando. É tão vítima quanto. Tão vítima quanto. Meu nome é Maria Aparecida, tenho 46 anos, sou recepcionista. José Hélio, Jesus Andrade, 44 anos. A lembrança que eu tenho assim, mais antiga, que me impressionou realmente foi quando eu cheguei aqui no Carandiru, né, em outubro de 83, né? Foi realmente o presídio mesmo. E a Cida? Eu diria também que o que mais impressionou foi o presídio, né? E em segundo lugar as enchentes, que eram muito fortes na ocasião. Tá, eu morava aqui na rua Dom José Maurício, aqui no bairro meio do Carandiru, né? É bem dizer, fica atrás do presídio, né? Próximo do presídio feminino também, né? Um bairro que fica entre o presídio e na ocasião, em 83, a favela Zaquinacha, lá no bairro do Carandiru. O pessoal normalmente perguntava, né? Do lado de dentro ou do lado de fora. Agora, em relação também aos moradores aqui, ao pessoal que tinha a visão das pessoas em relação ao nosso bairro aqui, realmente a visão não era muito boa, né? E os vizinhos também, a gente percebia que era um bairro assim apagado, um bairro assim meio como o presídio aqui, né? Era um bairro realmente que, sabe, vamos colocar assim, apagado, sem graça, quase não tinha assim nenhuma novidade, né? E sim, todo momento a gente ficava realmente, vivia tenso, porque a qualquer momento poderia estourar uma grande rebelião. É como se todos estivessem desconfiados do outro. Eu diria que medo. Acho que a palavra que resume tudo isso é medo. Medo, né? Porque quem estava em casa não saía. Quem estava fora tinha medo de chegar no retorno do trabalho. Então eu acho que tudo isso resumiria na palavra medo. Eu acho que de positivo que chegou foi o shopping, né? Shopping Center Norte, né? Inclusive eu trabalhei lá, pouco tempo eu trabalhei. Eu diria que foi o Shopping Center Norte, esse hipermercado Eldorado que tinha na ocasião, né? O que mudou a aparência foi o Singapura, mudou um pouco a aparência, né? Então, quer dizer, acabou melhorando isso, né? Quando você descia do metrô Carandiru, né? Você já tinha visão, né? Dos presos, né? Tanto da parte dianteira, depois quando você ia também caminhando para a residência, na rua que dá acesso à minha casa, também você tinha a parte lateral do presídio, tinha, não sei se era o pavilhão 11 ou 9, mais ou menos, ali por ali, né? Eu não me recordo. E a sensação era terrível, porque eles ficavam todos pendurados nas pernas. Dava para ver nitidamente, né? As pernas para fora, tomando sol, gritando, acenando. Então, aquilo lá realmente causava. Dando mensagem através dos cartazes. E às vezes aquilo lá realmente causava um constrangimento muito grande também, né? Porque você ficava até meio pensando, né? Assim, muitas coisas, né? Como que era o pessoal vivendo lá dentro, como havia tanta gente lá dentro. Então, e do dia a dia também a gente pensava que estava acostumado com aquela rotina, mas todo dia que você passava, não. Você sentia medo, sabe, tristeza. Nos últimos anos, a concentração de criminosos tornou a administração insustentável.
A grande quantidade de detentos do Carandiru sempre foi motivo de críticas de entidades internacionais e de defensores dos direitos humanos. Bom, eu sou a Denise Saito, tenho 44 anos e sou enfermeira há 20. Então, assim, eu vivi, né, a vida inteira em Santana, porque você via ali aqueles vários pavilhões, com lençóis pendurados pela janela, roupa, braços de fora, pessoas querendo olhar pela janela da cela, né? Então, assim, era uma coisa muito degradante, porque era muito grande o local, assim, era muita gente ali. Você sabia que era um local de muito sofrimento. Muito sofrimento e, assim, para quem passa ali todo dia, acaba se acostumando, mas não é legal se acostumar. Eu nunca passei a pé, eu tinha medo. Assim, de metrô a gente passava, mas assim, não dava medo, né? Mas não dava um bem-estar, não era uma coisa agradável, mas a pé eu nunca passei. De insegurança total. Teve assim, tiveram várias rebeliões, mas teve aquela do massacre do Carandiru. Helicóptero, você não sabia o que tinha acontecido, se tinha gente fuga, né, de presos. Então é uma insegurança muito grande, que eu acho que todo lugar que tem um presídio, qualquer coisa assim, a gente tem uma insegurança, né, que a gente pode ter fuga, né, desses presos, mesmo a polícia, né, eles são bem violentos, né, não sei, eu tenho medo da polícia. Eu acho que nada melhor do que um parque onde você proporciona lazer, momentos de alegria, para tirar aquele estigma, né, do que foi o presídio, de que foi todo aquele sofrimento ali. E assim, implantar uma biblioteca maravilhosa que tem ali, a escola, técnica, né. Então acho que foi uma ótima escolha, muito feliz. Aquele local parece que tirou aquele estigma mesmo, aquela coisa pesada, né. Com a construção do parque, do colégio, da biblioteca, mudou totalmente o perfil. Eu acho que poderia passar por um processo de reurbanização, poderia ser investido um pouco mais nesse entorno. Porque tem, assim, à noite principalmente, você passa, tem prostituição, você vê, né, as pessoas, os profissionais do sexo, né, eles estão ali na rua. Isso eu achei legal. Porque todos os pilares, né, quase todos, eles têm telas pintadas, eu acho bem legal, isso sim. Mas embaixo, por exemplo, ali embaixo mesmo do metrô, sempre é degradado, é sujo, tem morador de rua, isso que você passa e vê que a coisa não mudou. E não sei quando, a primeira vez que eu fui no Parque da Juventude, eu parei o carro ali naquele estacionamento que dá pra Avenida Zagnart, né? E eu fiquei assim, meu Deus, o presídio aqui do lado. Dá um mal-estar, sabe? Você não sabe o que pode acontecer, né? É tão imprevisível, a gente vê rebelião lá no Belenzinho, em vários lugares, então sempre a gente fica apreensivo quando vai perto desses presídios, né? E com polícia também, a gente vê tanta coisa policial atirando por tudo quanto é lado, sei lá, dá uma insegurança, né? Mas quando você está ali dentro, você esquece, porque ficou um ambiente agradável. Eu tinha um preconceito, na verdade, e assim, eu quebrei isso quando eu fui pela primeira vez lá. Levei minhas filhas, elas gostaram do passeio, é um lugar agradável, que eu não sabia que tinha. Aquela mata, aquela floresta que tem ali, parece que você não está no bairro de Santana. É muito engraçado, é um contraste. Meu nome é Luiz Alberto Mendes Júnior, minha idade é 59 anos, sou casado, mas separado, nascido em São Paulo, capital, dia 4 de maio de 52. Sou escritor por profissão, faço um monte de outras coisas, mas todas elas decorrentes do fato de eu ser escritor. A primeira vez foi em 73, quando eu cheguei. Peraí, deixa eu ver. É 72 mesmo. Foi em 1972 quando eu cheguei.
Fiquei cerca de 8 meses. Em 73 fui para a penitenciária do estado, que era ao lado. E aí um monte de ano longe de lá. Aí voltei para lá em 95 e saí de lá em 2001. Não, sem detenção não. Casa de detenção é diferente de penitenciária, é um outro conceito. É o que hoje é o CDPs, né, que é Centro de Detenção Provisória, né? O cara é processado até ele ser condenado. A ideia assim é essa, né? Nesses lugares, na casa de detenção ele ficaria até ser condenado. Depois de condenado ele seguiria para as penitenciárias, né? Os guardas, os diretores sempre foram inimigos dos presos, né? Então seria deixaram na mão de pessoas que não tinham condições e nem capacidade, porque a diretoria de cadeia não é um cargo que se dá atualmente, e sempre foi assim que se dá tecnicamente, né? Por carreira. Isso é tudo nomeação, é tudo, como é que fala? É cargo de confiança. Um tiro no pé, porque o que acontece? Isso vai ter consequências, as consequências vai ser uma revolta, porque esses diretores eles vão dominar na paulada, e os caras vão se revoltar, ninguém gosta de apanhar, né? E o que acontece é que se cria uma cultura criminal lá dentro, que vai reagir contra aquilo, e que daí vai criar toda a estrutura que daí para frente das rebeliões, dos problemas todos que inclusive que a rebelião da casa, a rebelião não, a falsa rebelião que vai gerar no massacre da casa de detenção, né, é tudo oriundo daquilo, porque quando aconteceu o massacre, muito tempo antes, nós todos sabíamos que o que estava acontecendo, que eles queriam entrar lá dentro e matar a gente. E quando eles entravam em qualquer tipo de coisa para revistar, eles entravam com os cães e que batendo e judiando da gente, dando tiro na gente, quando a gente não podia reagir também. E a gente sabia que a vontade dos PMs era essa, de invadir e matar nós. Isso era uma guerra entre eles e nós. Saí da cadeia casado. Né? Casei oficialmente com aquela que você viu ali, dentro da cadeia. Né? Nós temos 2 filhos que também foram feitos ali na casa de detenção. Renato foi feito... Não, Renato não, mas Jorlão foi feito ali naquele pavilhão 4, onde ficou o prédio ali, que é daquela universidade ali, no 4º andar. Detenção era uma dinâmica, agora no fim, né? Eu tive em 2 dinâmicas. Uma, quando eu cheguei em 72, né, que os pavilhões eram contidos, não tinha o relacionamento entre os pavilhões, né, cada pavilhão era uma vida e tal. Pavilhão 9 era primário, pavilhão 8 reincidente, pavilhão 5 era os caras que não se davam bem, era seguro de vida, não sei o que, castigo. A masmorra era no pavilhão 5, né, e tal. Agora já na outra passagem de 95, já a coisa já é outra, a situação já é bem outra, né? A cadeia está aberta, né? Abriu a cadeia e tal, porque já decretaram que era o fim, né, da cadeia, acabou a lei, né? Porque acabou a disciplina. Disciplinar o que se vai acabar, né? Disciplinar quem, né? Eu não. Aí os funcionários só serviam para abrir as portas e tal e fechar. O resto era tudo na mão do preso, né? Era uma cidade prisão, né? O funcionário só estava ali para ganhar algum e tal, e fazer aquela funçãozinha dele ali e tal, e assim mesmo complicado pra caramba. Lá no pavilhão 8 eu vi várias vezes descer correndo e os caras atrás de faca na mão, dando paulada na cabeça deles. Era uma situação extrema, né? Os caras botavam uma touca ninja e ninguém sabia. Eu vim parar aqui pelo artigo 157, é assalto. Eu vim parar no Carandiru. E, na realidade, eu não tinha relação com o Carandiru. Passei a morar no Carandiru com detento. Dá uma tristeza muito grande, uma angústia. Pode dizer, uma angústia. Porque o dia não passa, a semana não passa, o mês também não passa, tudo é demorado. E parece que a gente vê que a liberdade está tão longe. Um mês preso parece 10 anos, parece um ano, 10 anos. Demora muito. Então todo primário eles sofrem essa angústia. Todos eles. Eu sofri. Sempre uma angústia muito grande, um desespero. A pessoa é tirada do lado da rua, né? Lá de fora, e jogada dentro de uma cela. Longe da família,
outros amigos, quem não tem família tem amigos. Esse pessoal foi levado todo para lá, esses presos, e lá eles foram mortos, porque tentou olhar para a tropa. Esses foram mortos. Aí começou a chuva e um frio, sabe? Aí aquela chuva foi a salvação, e acho que a tropa também já estava cansada, aí vem a ordem para todos subir. Aí nós subimos para os andares, aí tinha sangue, mortos para todo lado, dentro de cela, na galeria, na saída da cela. Subimos, aí é a hora de carregar os mortos. Quem ia carregar os mortos? Quem não morreu, é claro. Fomos carregar os mortos. Então os mortos foi colocado numa gaiola, que está embaixo do pátio, e dali dessa gaiola fica ao nível da rua, né? Foi colocado, mas só que não cabia todos os mortos. Então o tempo morto foi colocado sobre os outros, colocados ali. E os últimos presos que levou os últimos mortos também foram mortos. Os últimos que levaram os últimos mortos morreram na mesma data também. Então aí já era bem tarde, aí acabou a matança. Com uma superlotação de 8.000 detentos em 2001, a situação do presídio era insustentável e após a morte de 111 presos ocorridas por causa de uma rebelião, decidiu-se pela desativação do complexo, terminando com a implosão de grande parte dos pavilhões. No lugar da casa de detenção foi criado o Parque da Juventude, com mais de 55.000 metros quadrados. Inaugurado em 2003, hoje é um complexo cultural, recreativo e esportivo. Conta com 8 quadras poliesportivas, 2 campos de futebol, pistas de Cooper e de skate e uma ciclovia. O parque também é uma área de preservação da Mata Atlântica. Ainda no mesmo espaço, temos uma área institucional, onde estão localizadas as ETECs, escolas técnicas, que oferecem cursos técnicos em diversas áreas profissionais. Muito sujo, muito degradado. E à medida em que as coisas começam a funcionar, então o primeiro prédio entra em funcionamento, outras pessoas se achegam. O prédio 2 também começa a funcionar no final de 2008, então uma outra mudança. Entre 2009 e 2010 nós vamos ter a implantação aí da biblioteca, coisa que não existia, não estava nem previsto inicialmente no projeto, né? Então, quando isso começa a existir efetivamente, a gente começa a perceber mudanças no bairro. As pessoas começam a reformar as casas, começam a construir casas, começam a pintar, o comércio começa a ter outra cara. Olha, talvez aquele quadro de avisos. Números, porém, cada lacuna deveria ser preenchido com um número de pessoas, uma quantidade de pessoas, que inicialmente, ok, quantidade, mas atrás dessa quantidade existiram pessoas com histórias e que é possível resgatar uma ou outra, talvez muitas, mas elas foram importantes. E como educadora, vivemos exatamente na história de cada um. Né? É cada um fazendo a sua história, sendo protagonista da sua vida. Um protagonismo, essas pessoas, né? Um protagonismo enclausurado, mas um protagonismo. Então, para mim, aquele quadro é muito significativo. Quem foram aquelas pessoas? O que elas sonharam? O que elas viveram? Mais do que, olha, fizeram isto ou aquilo, por isso estavam aqui. Muito além do fato que as trouxeram para cá,
saber a história dessas pessoas, ou dessa pessoa em particular, até para saber como a educação falhou ou onde deixamos de cumprir o nosso Meu nome é Cecília Machado, eu sou coordenadora do curso técnico de museus aqui do Centro Paulo Souza, da ITEC Parque da Juventude. Sou historiadora e pós-graduada em museologia Souza. O projeto Memória Carandiru, ele é concebido por um grupo de professores desde 2007, quando nós tivemos o primeiro contato com a Maureen Bizigliar, que é a autora inicial do projeto para esse edifício. E desde então a gente tem uma forte preocupação no conteúdo desse espaço. O trabalho com os alunos do curso técnico de museus, ele se predispõe a trabalhar então a Memória Carandiru, e eu sou uma das coordenadoras desse projeto por ter um envolvimento desde os primórdios aqui no prédio. Eu sou moradora do bairro e desde a infância circulei por aqui. A mudança em relação à relação da população local com o espaço é gigantesca, né? Enquanto espaço de cárcere, quando era penitenciária, a população ela tinha uma disposição a não gostar do entorno, enfim, existia realmente uma miséria social muito grande, né, no entorno do Carandiru, pessoas que dormiam, mendicância, enfim, pessoas abandonadas, inclusive, né, no entorno. E hoje, o fato de ter sido substituído por um parque, e mais especificamente por uma escola, é um outro perfil, né? Hoje é um dos lugares mais agradáveis, inclusive da zona norte do centro, em direção ao norte, os espaços mais atrativos. É natural que as pessoas guardem, né, aquilo que lhes é importante. Essas pessoas que têm acervos particulares são pessoas que conviveram aqui, né? Ou foram carcereiros, ou foram ex-presidiários, ou parentes de presos. Ninguém saiu por aí coletando, com exceção, por exemplo, Maureen Bizigliar. Ela era uma pesquisadora, uma antropóloga que convivia quase que diariamente no presídio, né? Então ela tem um acervo fabuloso de fotografias, além de ser uma artista muito importante, uma fotógrafa excelente, enfim, né? O fato da gente ter imagens do Carandiru com a qualidade da autoria da Maureen é lindo, maravilhoso, né? Nós temos também muitas coisas doadas pelas instituições penitenciárias, pelos organismos, enfim, que estão no Museu da Penitenciária, que agora tem uma salinha aqui no Parque da Juventude também, mas que não tem nenhuma relação com o Espaço Memória Carandiru, né? A não ser parceria. Mas os particulares são sempre muito bem-vindos e eles trabalham, eles nos procuram, né, para dizer que tem, e é fácil também localizar quem tem esse acervo. O importante é isso, né? Você ter esse acervo mapeado e tê-lo disponível quando precisar para uma pesquisa, enfim. Todos os particulares que eu conheço que têm acervo do Carandiru estão sempre muito propensos a emprestar, a ceder para pesquisa. O espaço Memória Carandiru, ele é um espaço destinado a ser um laboratório do curso técnico de museus, nesse momento. Ele já teve a pretensão de ser um espaço expositivo museológico. Hoje ele é museológico, a gente trabalha museologicamente, mas como um laboratório das pesquisas do curso técnico de museu. É um espaço restrito e nós optamos, eu como coordenadora do curso e a direção, a Fernanda Martins e a Marcela Duca, que são grandes entusiastas do curso técnico de museu, nós optamos por ser um espaço de referência, para que a gente possibilite ao visitante a fonte da onde ele vai poder pesquisar com muito mais profundidade. Além de tudo isso, o parque ainda conta com a Biblioteca de São Paulo, inaugurada em 2010, que ocupa um grande espaço com 2 andares com muita cultura e lazer. O bairro abriga o Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo, o Museu do Dentista, que preserva a história da odontologia do país, e o Arquivo Público do Estado. Atualmente, o bairro é um dos mais servidos na cidade por estações do metrô. São 3 estações: Tietê, Carandiru e Santana. E o Terminal Tietê,
considerado o maior do Brasil e um dos maiores do mundo, que liga a cidade a quase todos os estados brasileiros e algumas cidades dos países vizinhos. Situa-se em Santana o aeroporto Campo de Marte, construído no início do século XX e que foi a primeira infraestrutura aeroportuária da cidade de São Paulo. Atualmente abriga a maior frota de helicópteros do Brasil e a maior do mundo desse tipo de aeronave, tendo superado a de Nova York. Após a década de 1970, Santana foi palco de diversos eventos, como o Carnaval de São Paulo, realizado todos os anos no Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, projetado por Oscar Niemeyer, também conhecido como Sambódromo do Anhembi, onde se realizam todos os anos os desfiles das escolas de samba de São Paulo, o Salão do Automóvel de São Paulo, a Super Casas Bahia, a Bienal do Livro de São Paulo e grandes feiras de negócios anualmente realizados no pavilhão de eventos do Anhembi, além da Arena Escola Anhembi e do Auditório Elis Regina. Nasceram no bairro diversas personalidades do país. O bairro também ficou famoso por abrigar o antigo auditório do SBT. Nos anos 1980, o mesmo abrigou a danceteria Ácido Plástico, conhecida por seus shows de rock ao vivo, sendo que atualmente funciona no local uma loja maçônica. No bairro há também o primeiro Singapura de São Paulo, situado na divisa com o bairro de Vila Guilherme. Curiosamente, do outro lado da avenida, há um hotel sofisticado, o Novotel Center Norte, que demonstra a desigualdade social da região. As principais vias de acesso são a Avenida Cruzeiro do Sul, Avenida General Ataliba Leonel, Avenida Otto Baumgar, Avenida Zack Narchi. O fenômeno da verticalização cresce ano após ano e surge como consequência da valorização dos terrenos existentes e ainda disponíveis na Zona Norte. Por ser dotado de uma gama de escolas, universidades, hospitais, clubes, lojas, restaurantes e barzinhos, as incorporadoras desenvolvem empreendimentos de médio e alto padrão no bairro. E atualmente, com a escassez dos terrenos, o avanço dos lançamentos imobiliários ocorre rumo à Serra da Cantareira. Santana, bairro tradicional, de clima saudável, de vastos horizontes, é bairro século XX pelo seu dinamismo, pela sua atividade, pela renovação de seu sistema viário, pelas suas ligações diárias com o centro da capital paulista através de inúmeras linhas de ônibus. Mas pleiteia aquilo que a urbanização destruiu: as áreas verdes, imprescindíveis para a população, cuja tendência é aumentar sempre. E assim, vendo muito a dor dos outros, assim, vendo as pessoas sofrerem, que eu, de alguma forma, percebi que eu não podia fazer mais ninguém sofrer. A idade da gente vai dando uma dimensão mais importante à relação do que ao dinheiro, do que às outras coisas todas.